Maria Francelina Rocha, 13 de 12 de 43. E nasceu aqui? Não, Lombo-Meão, Vagos. Como é que foi parar a Valdilha? Por dificuldades familiares. Os meus pais eram de Lombo-Meão, os dois. Ok. Casaram, mas tanto um como o outro deu para beber. A minha mãe, isso então nem se fala. Era de cair por as valetas e levarem-na à casa. E o meu pai, igual. Aquilo quando chegavam a um apuro, era porrada e três e pipo. Naquele tempo, que agora também já se usa outra vez. E então, quando eu tinha 12 anos, houve alguém que disse: tu não podes estar aqui. Tu tens que ir servir. Servir é que nós íamos trabalhar para casa de pessoas, quer-se dizer, eu fui para casa de uma senhora viúva que queria uma companhia. E eu ia para regar umas plantas, arrancar umas ervas. Foi o meu trabalho primeiro. Fui para a Coutada. É uma terra aqui ao lado, não sei se conhecem, se não. Depois estive aí dos 12 aos 16. Uma vez que me chatice lá, quis ir embora outra vez para a minha terra, para o Lemião. Quis ir para casa. Quando cheguei ao Lemião, com raça, aquilo parece que eu até levava a fogo. Não, não, tu aqui não estás. Tu vês o exemplo dos teus pais. Tu não podes ficar aqui. Tens que ir para outra vez servir. E eu, naquele tempo, assim, então, agora com 16 anos, havia lá um senhor que era um Alfredo, que eu tinha andado com os meninos dele ao colo, que ele já era um senhor que trabalhava na Ártios, que era uma fábrica de louça, ele trabalhava na pintura. E vai assim: olha, tu vais para Valdilhavo, para a casa de um amigo meu do Vítor. Vais para o Vítor Morgado. Não têm filhos, ele trabalha lá comigo e tu vais para lá para ajudar a esposa dele nas lides da casa. Eu vim para Valdilhavo, tinha 16 anos quando vi. Fiquei em casa dessa senhora ano e meio, não pude ficar mais porque o marido dela ficou desempregado nessa fábrica. Foi uma falha muito grande de serviço que houve naquela altura. E houve uma senhora que era padeira, que já andava de volta de mim há muito tempo. Era daqui? Era daqui. Sei que ela tinha uma filha, que essa filha era assim, tinha uma falha. Eu assim: ai Nazaré, eu não vou sair daqui, eu quando sair daqui vou outra vez para a minha casa. Não vais nada, vais para a minha mãe, que eu quero-te lá. Olha, ela foi logo buscar-me a minha malita, eu tinha uma mala, ela foi buscar uma mala, foi-me buscar tudo. E tu vens para aqui. Tinha 16, entre os 16 e os 17 anos, quando para lá fui. Fui então para o pão. Fui dessa idade que eu comecei a cozer o pão. Eu trabalhava como doméstica na casa da Isabel Aires, que era de Vítor Morgado. E depois que fui para casa dessa padeira, para aí fui mesmo só para o pão. Para aí é que fui trabalhar mesmo a sério. Mas olha, foi lá que eu governei a minha vida. Foi muito difícil, porque uma pessoa levantava-se muito cedo. A que horas se levantava? 2, 3 da manhã, vinha para casa depois da venda do pão, íamos de bicicleta com o cabaz, e numa saca em cima, que ainda há fotografias na câmara minhas, com o cabaz e com a saca em cima. Aquilo era um pouco difícil. E vinha para casa, ainda tinha que ir peneirar a farinha e pôr as coisas à maneira para começar ao outro dia de madrugada. E assim foi. Nessa senhora, chamava-se Maria dos Santos Miranda, estive lá 7 anos de solteira. Depois comecei a namorar um rapazito, que é hoje meu marido, que era daqui de Valdilhavo.
Não, mas eu comecei a namorar foi depois dele já vir do ultramar. Mas a gente conhecia-se, mas não tínhamos, nunca pensámos de ir viver uma vida a dois como estamos a viver ainda hoje. Mas o seu marido era daqui, de Valdilha? Era Onde é que ele teve? No ultramar, sabe? Moçambique, Mutarara, Moçambique. E não namoravam na altura? Não, Só depois dele voltar? depois que ele voltou, há uma festa ali que é a Nossa Senhora de Vagos, e eu também não estava com muito boas relações lá em casa, porque veio, eu depois vinham assim meios apanhados do clima, e com os irmãos a coisa não se entendia, porque também eram 6 irmãos, 7. E depois quando veio ter comigo disse assim, olha, sabes, isto eu não venho para aqui, eu não venho ter contigo, não é para andarmos aqui a perder tempo, eu quero me casar. Eu disse, tu és tolo. Nem penses, pode ser, mas ainda não é agora. Bem, aquilo foi andando, que no fim de 15 meses de namoro casámos. Casámos, a casa onde eu estava a habitar era aqui mesmo em frente à igreja, uma casinha que aí está, e eu aluguei uma casa ao lado. E viemos viver para aqui. O nosso almoço já foi feito aí, eu e ele é que fizemos. É que tivemos que pagar o pequeno almoço que fizemos. E olha, foi até agora. Depois fiquei a trabalhar à mesma para essa senhora. Andei mais 3 anos. Só que é que nasceu o meu primeiro filho e eu deixava-o numa ama. O meu marido nesse tempo era camionista de pesados e trabalhava num senhor ali na Quinta, que era o evangelista João dos Santos. Tinha uma empresa muito grande, uma frota de caminhões. Ele num dia chegou a casa, isto era inverno, o menino ainda na ama, comer ainda não havia, e eu andava na venda de pão. Ele disse, não, isto não pode ser, ter o menino na ama até esta hora, e tu ainda andares, e eles em casa os dois. Não pode ser. Diz à senhora Maria que amanhã que já não vais cozer. Pois quando estava a cozer e tarde ia vendê-lo. Ia levar o menino à ama e ia. Eu depois disse, olha, senhora Maria, o Mário não quer que eu venha para aqui mais cozer, porque ele não quer que o menino esteja até tão tarde na ama, porque é um dia inteiro fora de nós, e eu tenho que ficar com o menino. E ela não queria, porque depois zangou-se comigo, eu zanguei-me com ela, mas pronto. Ela seguiu os passos dela, arranjou outra pessoa para lá. Eu fiquei sem trabalhar. Tinha uma amiga, tinha e tenho, que hoje ainda somos muito amigas. Ela hoje está no lar de São José, em Ilhavo. E vai assim, olha, sabes, a tua casa tem um forno e tu podias-me cozer umas espadas, tu tens carta, que eu tirei logo a carta assim que me casei. Tu tens carta, ias-me levar as espadas à Costa Nova, que eu lá vendias. Está bem. Olha, comecei a cozer em casa. O menino, nessa altura, eu fazia uma renúncia muito grande que não devia fazer, mas fiz. Deixava o menino num berço de grades, com o biberão ao lado, mas ele era muito mansinho. E enquanto eu ia levar pão à Costa Nova, e ele se acordasse, bebia o leite e ficava ali dentro porque não saía das grades do berço. Depois comprámos uma casa, que é onde estou hoje, na Rua da Barroca. Comprámos essa casa, o meu marido sabia da arte, fez uma padaria, que ainda hoje lá está. E eu comecei a cozer lá por conta própria. Aqui nesta casa, que eu cozia para ir para a Costa Nova. A casa não era minha, mas depois comecei a cozer então por minha... E cozia por conta da Francelina, faz de conta. Ela também se chamava Francelina, e chama. Depois fui para a Barroca, comecei lá a cozer, olha, fui até ter 75 anos. Cozia pão, primeiro ia de bicicleta vendê-lo,
Depois tive uma motorizada que era uma Mini Macal, uma motorizada azul. Depois os garotos começaram a crescer e depois nasceu outro. E eles queriam andar na motinha, que a motinha era pequenina, eles queriam andar na motinha. O meu homem vendeu-a, a outra padeira. E depois eu tinha uma carrinha e já ia vender o pão na carrinha. Foi até hoje, até agora. Até há 75. Até há 5 anos atrás que eu vendia pão. Dona Francelina tinha irmãos? Tinha. Foi só a Dona Francelina que saiu de casa? Fui. Os seus irmãos ficaram? Os meus irmãos, bem, o meu mais velho, que era meu padrinho, devido aos meus pais, as minhas tias, havia 2 solteiras e disseram, olha a Maria dos Anjos, que era a minha mãe, olha Maria dos Anjos, o Cândido vai para a nossa casa. E o Cândido foi para a casa das minhas tias, que de lá se casou e lá governou a vida dele. O outro arménio, que faleceu agora em França, que foi de assalto para a França, foi antes do 25 de Abril, muito. Muito antes? Ainda um bocado antes de 25 de Abril. Ora, ele tem filhos com 55 anos. Ele quando foi, deixou 3 filhos nascidos. Depois a minha cunhada foi e nasceu lá outro. E agora esse meu irmão também faleceu lá na França. E tinha um outro irmão. O arménio, o Cândido foi para as tias. O arménio foi para as madrinhas. Também se chamavam Maria dos Anjos. Foi para lá. Também o tiraram de casa. Também foi para lá. Mas os meus pais ficaram sempre a viver juntos. E depois tinha um outro, que era o Firmino. Mas esse Firmino também deu para beber. E num dia 13 de julho, apareceu assassinado num largo da escola lá no Lombo Mião. Ele bebia muito, a malta queria se divertir com ele, a pontos não queriam matar, mas acabaram por o matar. Começa a trabalhar então aos 17 anos, 16, 17, com essa senhora a fazer pão? Sim, fazer pão na altura era, nós levantávamos... Por volta das 2, 3? 2, 3 da manhã, era amassar o pão à mão, nos alguidares. Naquele tempo eram de caco, agora são todos em plástico, mas naquele tempo era tudo em caco, um caco vermelho, vidrado, até eram muito lindos esses alguidares. Quem nos arranjava a farinha eram os moleiros, que hoje ainda aí moram, isto é, o senhor Urbino, na altura era o pai, que era o senhor Manuel Reboca, e era o senhor Carlos Valente, que é esta azenha, que é aqui também, é quase em frente, ali mais abaixo. Essas azenhas também já são muito antigas cá, quando eu para cá vi, já elas existiam, e eram essas pessoas que nos arranjavam a farinha. Mais tarde, vieram farinhas que vinham de uma fábrica que é a Ceres do Porto. Ok, que já é industrial. É a farinha industrial, já é industrial, ok. É, mas nós não podíamos muito gastar essa farinha, porque tinha que ser a farinha para o nosso pão, porque depois começaram os fiscais a vir às nossas casas, ver como é que nós trabalhávamos. Essa farinha vinha da fábrica, não é? Da Ceres? Vinha da Ceres, vinha. Não podia porque o nosso pão, para ser o pão regional, Tinha que ter farinha daqui. tinha que ter farinha, que chamavam nesse tempo farinha rama, Ok. que era farinha ou daqui da zona ou do Alentejo. Ok. E isso era uma lei do Estado português? Era. Tínhamos que... Mas depois, eles só deixavam atão. Eu não sei se era um saco, se era 2 por mês, de uma farinha que vinha da América, que se chamava farinha TE. Era T, tinha um T e um E. Essa farinha até fazia o pão muito lindo, mas não era próprio para o pão que o nosso Estado queria. Aqui na zona, claro. Mas eu ainda usei essa farinha há algum tempo. E da Ceres, acabei por cozer com farinha da Ceres, gastava de todos. Eu tive um tempo que cozia muito pão. Amassava o pão,
o pão aludava, o forno aquecia, já estava lenha no forno, o forno aquecia e nós começávamos a atender tudo à mão. E encasolávamos num pano que fazíamos assim uns quadradinhos, fazíamos as bolinhas e botávamos num paninho que aquilo ficava ali tudo direitinho. E depois ia ao forno e de tarde íamos vendê-lo. Eu, por exemplo, ia vender. Quantos pães faziam por dia, nessa senhora? Nessa senhora uns 200. Por dia? Sim. E era só a senhora? Era eu e ela. E ela, só as duas? Éramos as duas. E quando metiam o pão no forno, ou antes do pão ir ao forno, tinham alguma reza que faziam? Não? Não. Às vezes diziam o senhor está crescente como um milho de semente, mas isso era quando a gente já vem dispostas. Ou sim, é que se dizia isso, mas assim, grandes rezas nunca tivemos, Não não. era hábito? Não era hábito, não. Pelo menos eu não. Nunca me ensinaram a reza. Mas havia quem fizesse, algumas pessoas faziam. Havia, e até a gente quando acabava de amassar, punhamos um pãozinho por cima e fazíamos-lhe uma cruz. E esses pãezinhos, que eram uns 200, não é? Conforme estava a Sim. dizer, é que são as espadas. São. Fazíamos umas bolinhas, depois apertávamos, juntávamos e fazia as espadas. Não sei se conhecem agora aqui ou não. São duas bolinhas juntas, não é? Não, era uma. Era uma só. Era uma, nós apertávamos Ok, essa assim bolinha ao meio e juntávamos. Ok. Ainda hoje se faz isso. À tarde iam vender, iam de bicicleta Era. e em que sítios é que vendiam? Aqui no Olha, eu digo a verdade, eu nunca saí de Borralho. Andei Ilha Bogafanha da Aquém. Eu nunca passei daqui. Mas havia pessoas que iam para muito longe. Eu fui à Costa Nova levar à Francelina. E Já havia... na altura em que o negócio era, em que fazia em casa, não é? Era. Mas havia pessoas que iam para a Quinta do Picado, que iam para a Oliveirinha. Mas eram pessoas que tinham mais recursos, ou iam de bicicleta também? Iam Ou de tinham bicicleta. carro? Não, era bicicleta Era sempre. tudo bicicleta. A primeira a moda ainda ter carro fui eu, que era uma carrinha que ainda hoje tenho, tem 60 anos. Em que altura é que tirou a carta de condução? Em 70. Eu casei em 68 e em 70 tirei a carta. Deu muito jeito. Mas quando eu tirei a carta, era o meu homem que queria, porque eu não queria. Olha, ainda hoje já deixei de conduzir, já não me apetece. E tenho uma carrinha, a carrinha que eu andei tantos anos com ela, agora já não lhe quero pegar. Hein? Mas foi incentivo do seu marido, tirar a carta? Foi, ele é que me foi inscrever à escola. E tenho agora outro carrito que compramos, que ainda eu vendi ao pão, e comprámos um carrito para não andarmos sempre a lavar a carrinha para o domingo sairmos. Um carrito para sairmos. Mas quando começou a conduzir, já então nos anos 70, já consegui ir para mais longe vender pão? Ou andou sempre por aqui? Andei sempre por aqui, ia para pertinho. Olha... Teve sempre clientes fixos? Sim, tive sempre clientes fixos. E eram restaurantes ou eram pessoas em casa que... Olha, era lojas, naquele tempo eram aquelas taberninhas de rua. Ficavam aqui 10 espadas, ficavam lá 20, ficavam lá 15 e a gente vendia, e era de porta a porta às pessoas que queriam. Todos os dias? Todos os Tinha dias. algum dia de descanso? Domingo. Ao domingo não se fazia nada. Então e depois da venda, voltava para a casa da senhora e faziam o quê? Preparava tudo para o dia a seguir? Nessa altura tinha 2 filhos e também tive os meus pais, que depois eles chegaram a um ponto que não tinham sobrevivência e eu tive que trazer os 2 para a minha casa, porque um irmão estava em França, o outro tinha morrido e o outro não os queria. Tive os meus pais em casa, o meu pai acabou por morrer na minha casa e a minha mãe, depois a minha cunhada, que hoje ainda é viva, teve vergonha que toda a gente fazia pouco, que eles viviam tão bem ou melhor do que eu, não quererem o pai. Quando o pai trabalhava, queriam-no. Depois que o pai deu trabalho, vá para a sua filha que nós não podemos. Eu é que os tive, depois tinha o meu pai e tive a minha mãe. Passado um tempo, tive a minha sogra. Cheguei a ter lá 3 velhinhos em casa. Que era o meu pai e a minha mãe. Mas depois o meu pai morreu cedo. Assim é que foi.
Depois ficou a minha mãe e a minha sogra. Depois tinha uma tia em Aveiro, que era essa tia que criou o meu irmão, que ela também foi servir para Aveiro, para a confeitaria Peixinho. E ela quis vir para mim. Veio para mim e fiquei com as três. Depois deu-lhe uma trombose, ela ficou 3 anos e meio acamada, era a minha tia na cama, era a minha sogra, mas a minha sogra andava aos meses. Eram 7 filhos, andava corriáveis. Mas quando chegava a altura de ir para outros filhos, ela dizia assim: ai, Francelina, deita aqui uma esteirinha ao pé da cama da tua mãe que eu fico aqui. Mas até o meu marido, nessa altura, trabalhava na Câmara de Ilhavo. E tinha muita amizade aos guardas que eram lá encostados. E num dia perguntou-me assim: olha, já nem sei o nome dele, tu lá na tua terra não me arranjas lá uma empregada para vir para a minha casa? Porque a minha mulher está lá aflita com tanto trabalho. Não me arranjas lá uma empregada? Trago turma, foi agora de Porto, chateou-se com a irmã e foi outra vez para casa. Estar que agora quando for a Lagoaça eu trago-a. E era então que traz os montes Lagoaça. Que nós estamos aqui em Portugal, é o Rio Douro e ali é a Espanha, que eu cheguei lá muita vez com ela. E essa moça então veio para a minha casa, esteve muitos anos na minha casa. Essa foi o meu braço direito, quando eu já comecei assim a ficar mais a cair. Ela é que me ajudava em tudo. Agora estou à espera que ela venha da Suíça, se Deus quiser, no fim deste mês. Ainda bem ter comigo sempre. E sabe o porquê? Porque agora temos as assistentes domiciliárias que vêm lavar os velhinhos a casa. E naquela altura não. Nem havia uns resguardos como há hoje, nem se usavam tanto as fraldas aos velhinhos como se usa hoje. A gente tínhamos usar aquilo que podíamos para nos ter sujos. E ela vinha então todos os dias, quando nós acabávamos de cozer o pão, arrumávamos a padaria, era logo lavar a tia Arminda. Depois ela também se casou, da minha casa, o casamento dela até foi na minha casa, e lá nasceu uma menina essa que ainda hoje me chama avó. E já tem 2 meninas e diz: vamos à casa da Bisa do Pão. Casa da Bisa do Pão. Porque eu sou bisavó. Ok. Oh mãe, vamos à casa da Bisa do Pão. Já tinha o negócio do pão na sua casa? Já. Já tinha? Já. Porque quando sai daquela senhora com quem trabalhou, percebeu que tinha... Foi para o desemprego, não é? Sim. E percebeu que tinha um forno em casa. Toda a gente tinha forno em casa ou havia aqui forno comunitário? Toda a gente fazia o seu forninho em casa. Ok. Sim. Nós tínhamos o meu marido, após comprarmos aquela casa, compramos essa casa não tinha forno, não tinha nada. Uma casa, uma padaria e um forno. Foi aí que eu trabalhei sempre. Não havia... Cada uma tinha o seu. Quando eu comecei a cozer, quando eu fui para esta vida, dizia à minha patroa, que era assim que a gente as tratava por patroas, havia 44 padeiras. E quando começou a trabalhar, a fazer na sua casa o pão? Ainda havia muitas. Não havia só 20 nem 30. Ainda era isso. Agora é que foram reduzindo, vão morrendo. Pois, e não há ninguém, não é? Quem é que quer agora? Querem olha, sabe como é? E eles é que sabem. Vão ao cinema, querem um bailarico, e nós não sou. Eu passei uma vida inteira, eu não sei dançar, eu não ia ao cinema, eu não ia a lado nenhum. Era necessário ter alguma licença, uma autorização para poder ter esse negócio em casa? Olha, diga-se a verdade, naquele tempo era assim. Se nós tínhamos dinheiro para comprar o alguidar, para mandar fazer as pás a um senhor que trabalhasse em madeiras e comprar um saco de farinha ou 2 para ter lá em casa, nós cozíamos. Só que é que eu tive tanta sorte, ou tanto azar, que tinha uma pessoa, minha amiga, que era minha amiga, mas trabalhava nas finanças em Ilha, foi logo acusar-me que eu trabalhava em casa.
Aí tive logo as finanças em casa. Na ditadura ainda. Ainda na não tinha sido a ditadura. Revolução. Não. Ainda não tinha. Ok. Até porque depois eu fui buscar esses documentos às finanças, que haviam aqui já padeiras mais antigas do que eu. Houve uma crise muito grande de açúcar e elas queriam fazer os solares e o pão doce e não tinham com que ir buscar o açúcar. E o senhor Armando Maurício Dilha, ainda não morreu, ainda é vivo, tinha uma loja que eu fornecia o pão e ele disse assim: ó Francelina, empresta-me os teus documentos para eu ir buscar pão para eu ir buscar açúcar para a Dona Rosa. Os meus papéis é que iam buscar o açúcar para essas pessoas. Porque elas não podiam ir buscar o açúcar porque não tinham licença? Porque ninguém as tinha acusado e elas andaram assim sem... Está a perceber? Mas era preciso mesmo uma licença para fazer. Era, mas quem se pudesse escapar já nesse tempo era bom. Porque tinham que pagar depois ao Estado, ou não? Pois tínhamos, e depois eu tive que tirar um documento que era vendedor ambulante. Sei que foram vidas difíceis e então no tempo do fascismo era muito pior. Aqui eram as dificuldades porque não era a Câmara daqui que nos atacava, mas havia uns senhores que chamavam os fiscais da Intendência, que eu nunca soube o que isso era, vinham de Coimbra e andavam atrás de nós como um cão atrás de um gato. A fiscalizar o trabalho das padeiras. Eu num dia tive que ir responder, tinha 20 anos, tive que ir a tribunal por uma palavra mal pronunciada que eu dei a esses fiscais. Porque disseram-me assim: Francelina, Francelina, olha que tu esconde-te aqui para o café e arruma a bicicleta, olha que andam aí os fiscais. E levam-te o pão. E o senhor José do Café deu-me aquela para eu me meter para o café a bicicleta, eu meti lá para o pátio e vi para a porta para ver a cara deles. E dizer-lhe que era eu a padeira, mas que não andava a vender pão, que já tinha vendido. Então está aqui a fazer o quê? Já vendi o pão todo, já não tenho, e tinha o resto para vender. Olha, amigas, estiveram ali algumas 2 horas de volta de mim, que eles diziam assim: mas porquê é que a menina, eu nesse tempo ainda era solteira, porquê é que a menina anda a vender pão sabendo que anda clandestina? Tem o Sr. Manuel Batel, a Sra. Maria Bilheiro, que eram pessoas que tinham um albará, e era a Sra. Aurinda Gaga, aqui havia acho que 3 ou 4 albarás. Porque é que não vai trabalhar para elas? Nem todas podem ir trabalhar para a mesma pessoa. Eu sinto-me bem com quem estou e deixo-me estar. Até porque é que vocês também, eu vou perguntar-lhe a eles, porque é que vocês também não arranjam outra profissão sem ser andar atrás de nós? E um disse-me: eu tenho uma filha para criarem, eu tenho que trabalhar, tenho esposa e tenho uma filha para criar. Então, olhe, o senhor tem que criar a sua filha e eu tive que me criar a mim própria. E ando aqui, estou irada com trabalhar desde as 2 da manhã e por fim, se me apanham o pão, roubam-me. Ficavam com o pão e iam levá-lo ao hospital ou à casa dos pobres ou assim. Mas por esta palavra que eu lhes dei, que eles que me roubavam o pão, que nos roubavam o pão, não era só a mim, era as outras também. Então quer-se dizer, a menina está a dizer que nós somos ladrões. Não, eu não disse que são ladrões, mas a verdade é esta. Roubam-nos o pão, eu não sei que outra palavra é que eu hei de dizer. Sei que tive que ir responder a tribunal, que eles meteram-me em tribunal, andou a guarda à minha procura nesse dia. Houve um capitão que era o Quim da Graça, veio-me trazer a casa, e eles ainda foram à minha casa perguntar à minha patroa por mim, e eu já estava em casa, e ele disse: ai não, ela ainda anda por aí, ele ainda não veio.
Mas outro dia tive que ir ao tribunal, a Aveiro. E apanhei 20 dias de prisão. Mas a pagar, tive que dar naquela altura 150 euros. Ou pagava 150 euros ou ia 20 dias para a cadeia. E a minha patroa disse, não, pagas os 150 euros e vens para casa. Foi assim. Por isso eram os tempos difíceis. Mas foi só essa vez que teve? Foi. A mim foi só essa vez que me aconteceu. Ainda eu era solteira e novazinha. Houve uma vez, mas eu ainda não era desse tempo, eu ainda estava por conta de outrem, que veio aqui o Américo Tomás. Era o Américo Tomás, um braço direito do Salazar. E veio aqui à Casa dos Pescadores, a Ilhavo, e houve então aí 2 ou 3 padeiras que juntaram-se e foram lá, porque aqui no Val de Ilhavo nem água havia. Para cozer o pão tínhamos que ir a buscar a água à fonte. Que era onde? Olha, é uma lá em cima, ainda está lá em cima, frente à padaria de Brilhante, mais ou menos. Era aqui o chafariz, que nós ao sairmos daqui, ali no Fontenário, não há? Vinhamos aí buscar e era outra ali abaixo. E essas padeiras então, aí é que elas foram pronunciar, é que veio aí que elas foram lá falar. Eu depois, passado uns anos, muitos anos, é que então botaram a água cá no Val de Ilhavo. Muito tarde, foi muito tarde. Eu já vivia na Barroca, lá embaixo. Quando botaram, já os meus filhos andavam na escola, quando eu me lembro abrirem os regos para pôr a água, que eu até tinha que ir buscar os garotos à noite à escola para eles não me caírem nos buracos, que eles eram como os cabritinhos, andavam por cima de... E a eletricidade, quando é que chegou? Também foi tarde? Não, isso sempre me lembro de ver aqui eletricidade. Aqui houve eletricidade, a água é que não. Tinham que ir buscar à fonte, lavavam em casa e aos... Os poços. A minha casa tinha um pocinho, quando eu comprei essa casa tinha um poço e já tinha um tanquezinho, que ainda lá está, e uma bomba, não sei se conhece, umas bombas em madeira. Não. Tinha essa bombinha para a gente lavar a... Puxavam a água. Era, puxávamos a água do poço. Mudou depois da Revolução? Depois do 25 de Abril. Mudou alguma coisa? Não mudou? Não, não mudou nada, não. Tem memórias desse dia? Tenho que eu já andava a pé. Nessa altura o meu marido levantava-se, eu já lá tinha a Margarida, essa empregada, e o meu marido levantava-se um bocadinho antes, porque depois nós comprámos uma amassadeira elétrica. Ok. Era mais rápido. Era mais rápido. E ele então levantava-se e avançava o pão na amassadeira. Quando estava amassado e no alguidar para irmos cozer, ele ia me chamar. E vai assim, olha, ele ainda hoje me chama garota. É garota, olha cá, olha, há uma revolução em Lisboa. Uma revolução. Oh, é muito longe, não chega cá. Como é que ele soube? Ouviu na rádio? Ouvi o rádio, que o rádio trabalhava logo. Tinha um rádiozito, televisão acho que ainda nem tínhamos nessa altura, não sei. Não sei se tínhamos, não. Rádio. Ele ouviu na rádio, não sei se tínhamos televisão, se não. Porque ele quando se levantava para amassar, punha logo o rádio a tocar. E então ouviu. Ele pensou assim, ai senhor, então, mas isso será muito ruim. A gente não sabia. O que é que pensou na altura, quando ele lhe disse que Eu havia assim, uma revolução em Lisboa? garoto, olha cá, olha, há uma revolução em Lisboa. Eu assim, oh, olha, tu já andaste na guerra e não morreste, agora também é tão longe, não há de chegar cá. Mas aquilo depois, graças a Deus, foi uma revolução pacífica, porque não houve mortos, nem houve nada. E olha, continuámos a nossa vida na mesma. Mas continuaram a precisar de licença para ter produção em casa? Cada vez mais, sim, cada vez mais. Ainda andei por Coimbra, mais uma senhora que se chamou Félix, que também ainda não morreu, que era padeira, e andámos lá para tirar a documentação, mas não nos passavam a documentação, diz que a gente fosse andando enquanto a Câmara deixava. E nunca tiveram problemas nessa altura? Não. De uma vez
Como é que foi? Que era o Rival Esteves, o presidente aqui da Câmara, que hoje é presidente em Aveiro. E ele queria que a gente fizesse não sei o quê. E o mais a Elizabeth, que é uma padeira daqui, eu assim, Elizabeth, nós temos a Associação dos Comerciantes. Nunca usamos essa associação, estamos a pagar 3 em 3 meses tanto dinheiro. Que era uma associação que nos protegia. Fomos lá, o presidente tomou mal, mas não nos fez nada, não. Ou pois é que começaram, a partir daí é que ele começou a dizer que queria modificar isto, mas entretanto ele chegou o mandato ao fim e ele foi para Aveiro. Agora quem tem tratado disto é o Caçoeiro, que também já foi embora, e agora é o Campo Largo, é que está a tratar de valorizar o Aldilho. Porque o Aldilho tem estado esquecido como qualquer outra aldeia. A senhora começa a fazer pão na sua casa, Sim. não é? E depois o seu marido tem a ideia de terem mesmo estabelecimento, porque chegou a ter mesmo estabelecimento. Sempre. E o seu marido teve a ideia, ou foi Foi ele é que fez, ele fez a padaria e tu agora trabalhas Como é que aqui. ele decidiu fazer isso? Pediu-lhe, como é que foi? Porque tu tens que ter qualquer profissão. Sabes de ir trabalhar para outro, trabalhas para ti. E já fazia em casa? E já fazia em casa porque eu já sabia, já tinha 10 anos da outra senhora, 7 solteira e 3 de casada. E depois continuei lá, foi até hoje. Fizeram a padaria? Fiz a padaria, passado um tempo, aquilo era muito difícil peneirar a farinha à mão, uma peneira em cada mão, e fomos a lá muito longe comprar um peneiro que ainda lá tenho, que a Câmara hoje criou para museu, mas eu não lhe dou, não saio de lá. E a minha amassadeira também tem já há quase 50 anos, uma amassadeira muito grande, muito velha, mas ela ainda dá para mim, nem que eu queira lá amassar. Essa é elétrica? É. Tenho uma talhadeira, também comprámos a amassadeira a pagar as prestações. A amassadeira estava paga. Era um senhor de Porto, que era o Henrique Coelho, que fazia as amassadeiras e as tendedeiras, que é uma coisa que a gente, de um bocado de massa, faz 15 bolinhas. E mandámos vir a talhadeira. Foi a talhadeira. E é aquilo que eu tenho hoje, é a amassadeira, a talhadeira, tenho forno. Depois deixaram é que nós tínhamos tabuleiros em madeira, era tudo em madeira, e depois exigiram inoxidáveis. Tenho os tabuleiros inoxidáveis. A pá criou na inoxidável. Mandei fazer uma pá inoxidável, mas aquilo era muito pesado, não era para os meus braços. E encostei aqui, não lá está num prateleiro. E continuam a usar em madeira? Em madeira. Mas dá para fazer aqui? Mandávamos. Haviam aqui senhores que trabalhavam e faziam as pazinhas. Em madeira. A princípio trabalhava sozinha. E o seu marido ajudava? O meu marido tinha que ir trabalhar, trabalhou no Evangelista João dos Santos, que era uma empresa de caminhonagem, e depois foi para a Câmara. Era também camionista, andava com as caminhonetas da Câmara. Então abria a padaria, o seu marido às vezes punha a fazer, a amassar, não é? Ele era às 2, 3 da manhã, que ele fazia isso. Amassava, ainda ia dormir um pouco para depois ir pegar ao trabalho. E a senhora fazia? E depois eu levantava-me lá para as 3, 4 e já ficava direto até à noite. Fazia o pão e ia vender o pão, porque Era. aí nessa altura já tinha carrinha. Já. Eu já tinha carrinho. A minha carrinha ainda hoje é muito estimada por toda a gente. E conhece ainda hoje. Quando há eventos da Câmara aqui no Aldilho, que fazem aqui de vez em quando uns eventos, pedem para a carrinha vir para cá. Já estive em Ilha, também num invento, mas agora já não vai para os inventos porque cada ano tinham que lhe tirar o símbolo do invento. Pois. E agora tem lá a Rota das Padeiras. A carrinha está pintada em amarelo e o símbolo é preto, lá está colado na porta. Mas a gente também não tira de lá, que está lá muito lindo. E a sua padaria tinha nome? Não. Não tinha? Não. Agora há uns anos é que a senhora Câmara, diz que já era com a ideia da aldeia de Portugal, pôs em todas as padeiras
um símbolozinho, a Rota das Padeiras, com o nosso nome. Então, e na altura em que estabelece a sua padaria, o seu estabelecimento, quantas padeiras havia aqui? Ou padarias? Havia de haver umas 30 para mais. Então, e como é que era essa gestão aí da concorrência? Todas faziam pão? Eram muitas? Umas iam para cada lado e nunca ninguém ocupou ninguém. Havia divisão do espaço entre vocês, Sim, sabiam? até eu podia andar na mesma rua que outra andasse. Mas se aquela senhora queria o pão daquela, eu não ia lá. Ok, havia esse respeito e vocês Havia falavam, respeito umas por outras. E falavam umas com as outras? Era isso, era. E quando alguma largava o negócio, deixava de fazer, havia alguém que ocupava? Era isso. Que ocupava Mas o... era tudo conversado? Era. Nunca teve assim Não, um não. episódio mais... Pelo menos comigo não. Pelo menos comigo nunca houve. Olha, aqui haviam 5 festas, que era o Mártir São Sebastião, era o Espírito Santo, era a Santíssima Trindade, era a Nossa Senhora da Paz. Agora que está tudo morto. Agora este ano é com um grupo de meninas e rapazes que eles fizeram a festa. Fizeram aqui uma festinha este ano. Quais são as festas que ainda, dessas que disse, quais é que ainda acontecem hoje em dia, na atualidade? É só o Espírito Só o Santo. Espírito Santo. É. É uma festa religiosa. É. Precisam na rua, uma banda a tocar, como é? As fanfarras, também bem, e essas festas assim. Então, e o Carnaval? Ai, o Carnaval, isso é uma festa muito grande, que os baldas Sempre fazem. foi? Só no tempo dos baldas. Os baldas existem desde quando? Já há muitos anos. Já há muitos anos que os São baldas... criados antes ou depois do 25 de Abril? Depois. Depois. Foi depois do 25 de Abril. Que o 25 de Abril há ter 50 anos, não é? Não, já foi depois. Porque quem começou com os baldas é o João Nel, um senhor que estava aqui, e é um Mário. Que ele é... Este João Nel trabalha numa fábrica na Estruzal. E o Mário É contabilista? é mesmo contabilista. É um grupo recreativo? É É, uma associação? Ok. E é eles dinamizam as festas? só o Carnaval. O Carnaval, o Queima do Judas. O Carnaval é assim. O Carnaval, todo aquele que se portar mal durante o ano, no dia que é na sexta-feira, antes da Páscoa, que é a Queima do Judas, esse senhor vai ser queimado. E quem faz a escolha de quem vai ser queimado? Quem faz a escolha é os baldas. Os baldas, que é essa associação. E fazem um palhaço, botam-lhe o nome daquela pessoa, botam-lhe umas bombas lá dentro e incendeiam-no. Aquilo depois é incendiado. Mas o sujeito que está em causa, que está a ser queimado, ou depois ainda vem com um garrafão de vinho distribuído para a malta toda com a alegria, que se lembraram dele e o queimarem. É assim, e o Carnaval é um Carnaval que não é ovário, nem é daqueles lados. É um Carnaval trapalhão. Tem grupos, vem da Gafanha, vem de Sousa, é daqui de Baldilho. A cada rua de Baldilho tem um grupo. Não, o Carnaval, se for em fevereiro, eles começam para aí no final do ano a preparar as roupas, e a preparar. E aquilo depois chega-se ao fim, dá tudo certo. Tem os cardadores, mas esses cardadores, já quando eu para cá vi, eles já existiam. Mas ainda existem. Existem. Eles, vestidos, trazem um calçãozinho por aqui. À cinta, trazem um cinto com os sininhos deste tamanho em metal. Há deles que trazem só 3 ou 4, depende do dinheiro que tenham. Outros têm sinos em toda a volta. E trazem lenços daqueles a minhoto, daqueles de cadilhos. Trazem uma t-shirt e aquele lenço por cima aqui amarrado. E na cabeça trazem uma máscara. A máscara é
feita de penas de galinha, assim as asas assim para trás, tem um nariz deste tamanho, um nariz muito grande, com os bigodes enormes, e os cardadores. E porquê é que se chamam cardadores? Porque eles agora não, agora têm uma coisinha que é assim, com esta mão assim, e tem um cabo. Tem uma coisinha em cada mão e faz assim, para cardar as raparigas. E depois começam a cardar as roupas, ou de baixo para cima, ou de cima para baixo. Aquelas que tiverem medo fazem-lhe pior. Aquelas que se mostrarem mais pacíficas são aquelas que levam só uma coçadela e eles vão-se embora, mas não fazem mal a ninguém. Mas disse, agora é assim, antigamente como é que era? Antigamente as raparigas até se enfiavam para baixo da cama, porque aquilo tinha essas tais ditas, hoje chama-se cardas, mas não tem cardas, mas tinham uns preguinhos que arranhavam as raparigas. Não é bem do meu tempo. Quando eu para cá vi já não havia os arames, que isso depois foi proibido. Era arames nessas tabuinhas que dava cabo das meias às raparigas, que eram meias de vidro, dava-lhe cabo das meias e arranhava-as todas. Quais são as raparigas que são escolhidas? Eles não escolhiam É uma ninguém. qualquer? Aqui antigamente, desde dali de baixo, do entroncamento, que é a moagem do Sr. Carlos Valente, até lá acima do Urbino, isto aqui ao domingo, amiga, isto era para baixo e para cima, sem querer dizer, vamos arranjar um namorado. Íamos para aqui, eram as nossas diversões. Uns para baixo, outros para... E vinha gente aqui de conselho para aqui passear, porque se não se fazia em lado nenhum. Era só o balde e sempre teve assim, estas maneiras de serem. E então aí é que eles cardavam e pintavam o diabo e a burra quando eles queriam. Mas eram as raparigas solteiras ou casadas? Eram as solteiras, mas também se lhe desse o diabo na bolha também hoje. Faziam-nas casadas? Cardam casadas e tudo. Olha, conhece os caretos de lá de cima? Pudense, não é? Pudense. Estes aqui são mais ou menos iguais, só que a cara é apenas de galinha e os outros é de madeira, não é? Os pudense não é madeira, acho que é. Mas estes aqui ainda se tornam mais feios que os de pudense. Com os narizes, um nariz assim muito grande. Não há mulheres cardadoras? Até ver ainda não, mas qualquer dia também vai haver, como antigamente não havia. Meninas a jogar a bola, já jogam a bola, já fazem tudo. Qualquer dia também vão para cardário. Mas qualquer rapaz pode ser cardador, é só falar ali com os baldas, não? Não, os baldas não têm nada a ver com isso. Não, eles vestem só e aparecem. Não, eles têm ali uma casa, que a Câmara deu-lhe uma casa. Uma casa dos cardadores. Sim, ali em cima a casa dos cardadores. Eles organizam-se sozinhos, é isso? É assim, tem um chefe. Faz de conta que este rapaz já tem uma certa idade, é o chefe. E a partir daí, depois dos 14, 15 anos, qualquer um pode ser cardador. E depois vamos, só que é que muitos não querem, sabe porquê? Chamam-lhe a Universidade da Bobedeira. Obrigam-nos a beber muito vinho. Bem, para o Espírito Santo é o cabrito. Assa-se o cabrito. Por a Páscoa, a tradição é o folare. O folare, cada um aquilo que quer, e até leitão e tudo, quem quer. Eu, por a Páscoa, na minha casa era sempre leitão. E pelo Natal é o bacalhau. Em família. Doces cada um é o que quer. O arroz doce altria é o que está sempre mais em mente. Na altura a senhora só fazia, ou sempre fez só pão, não fazia esses bolos doces, só fazia Sempre também. fiz bolos doces também. Também fazia. Também fazia bolos doces, sim. Quando trabalhava já com o seu negócio, quantas padas fazia por dia? Olha, eu tive uma altura, quando eu tinha a Margarida, que tínhamos as duas, ou depois vendê-la tarde, enquanto ela não teve a menina dela, chegámos a fazer 600 por dia. Era muito? Era muito. Era muito. Ao sábado era 1000 e tal. Ui.
Porquê é que faziam mais, ou só? Porque ao domingo não íamos. Pois, eu tinha compensado. E sabe que antigamente, agora há pão em tudo quanto é canto e lado. Mas antigamente não. Só depois que vieram os da Venezuela para aí, mas o nosso pão mesmo assim nunca perdeu o registro. Hoje são quantas as padeiras aqui, que ainda estão em funções? Agora há aquelas que estão para ir para a frente para 5. O pão é bom à mesma, como antigamente, hoje também é, porque em geral tudo faz para que não saia daquele ritmo. E usam as farinhas locais das moagens daqui? Compram no outro lado? Usam, mas agora ainda bem a da Sérgio, ainda bem, agora bem de todo lado, mas agora já não olham a isso. Pois. Mas antigamente só podíamos usar a rama. Pois, porque senão os fiscais Multavam. E apreendiam também ou só multavam? Apreendiam o pão. O pão sempre foi apreendido. O carro calhou-me só uma vez, mas houve pessoas que foi mais vezes. Aqui havia 6 lojinhas, hoje não há nenhuma. Mercearia e vinhos, hoje não há nenhuma. Vieram as grandes superfícies, isto morreu tudo. Mas tinham posto médico, tinham... Não. Ainda hoje não temos, é só em Ilhavo. Têm que ir lá, tinham já na altura que ir lá. Tínhamos, e hoje também temos. E além das padarias, as pessoas aqui viviam do quê? Da agricultura, sobretudo? Da agricultura, mas as padarias empregavam muita gente. Tinham a Vista Alegre. A Vista Alegre empregava muita gente. Muita gente. Daqui também, de Valdilha? Daqui, de Vagos e daqui da zona toda. Havia muita gente daqui a trabalhar Na Vista lá. Alegre, sim, iam para a Vista Alegre. Em geral iam para a Vista Alegre. Portanto, a viver da agricultura era só para subsistência? É isso, mas também havia muitos lavradores. Não se viam terras de monte como se vê agora, que é só silvas e canas. Naquele tempo era tudo aproveitado. Nunca viveu em mais nenhum lado, viveu sempre aqui em Valdilha. Foi, vim para cá muito novazinha. Aqui o bom que nós tínhamos é que nós damos-nos todas bem. E de vez em quando, olha, saímos, vamos dar umas voltas, como-se por fora. Ainda convive com as suas colegas, que eram também padeiras? Convivo com a Francelina e com outras mais, fazemos sempre... E quando nós vinhamos da venda de pão com os cabazes, era uma festa de Ilha para cá e da Gafanha para cá. Era à tarde, à noite de regresso para casa. Ok. Sim, vinhamos todas juntas a paliar. Depois da venda vinham só com os cabazes de conversa? Sim. E havia uma que já faleceu, e faleceu muito nova, com uma doença da moda, que era a Clotilde, que era assim, nós vinhamos as duas dali da Gafanha, e ela dizia para mim, Francelina, quando chegares à Porta de Madeira, para, porque o Valdilha não tinha casas, de Valdilha para Ilha não havia casas, e era um sítio muito tímido, e nós aí parávamos, lá nas últimas lojas, à espera umas das outras para virmos para cá. Tivemos sempre assim uma união muito boa. E como é que olha para a aldeia hoje? Hoje olho bem, porque os presidentes agora também têm olhado mais por ela, porque nós antes não tínhamos o cemitério arranjado como está hoje. Fizeram a piscina já que há uns anos valentes. Agora fizeram lá o forno comunitário, que também está muito bonito, que até tem lá a Dona Fernanda um desenho, não sei se já viram. Mesmo para ser usado. É, para irem lá assar carne, cada um fazer aquilo que quer, enfim. E agora, se eles quiserem ir em frente na certificação, é assim que se diz, do pão, eu acho muito bem. As espadas. Sim, das patas. Agora, num dia fomos à Câmara. A mim também até já escusam até de me chamar, porque eu já sou... Já é uma instituição da aldeia. Mas elas chamam-me sempre. Fomos à Câmara, não sabíamos para quê. Era então para falarem das espadas de Valdilha. Se alguém, quem é que queria seguir em frente. Porque aqui no princípio do ano fomos a Santa Maria da Feira, comer a fogaça, Nergueifa é fogaça. Fomos lá ver fazer a fogaça. E agora fomos chamadas aqui, mas só 5 é conseguir em frente.
porque está tudo muito velho, muito acabado, as pessoas... E não há ninguém que queira aprender? Saber tudo sabe, ninguém quer, mas é. Porque prefere ir para uma fábrica, trabalhar por conta de outro, porque chegam àquela hora, vão para casa descansadinhos. E a gente, quem trabalha por nossa conta, há sempre uma casa para limpar, mais como deve ser. Há sempre mais isto e aquilo para fazer, que a pessoa não pode virar as costas à casa. Por isso as pessoas sabem trabalhar no pão. E depois houve aqui um tempo que foi assim. Queriam-nos legalizar as nossas casas, porque nós não estamos legal. É como eu lhe digo, quem tinha um dinheiro para comprar o alguidar, os panos e aquilo já, e fazer a padaria já cozia. Aqui há mais de 10 anos, ora 65, há 15 anos, diziam que nos iam legalizar as casas. Ainda mandámos fazer um projeto da nossa para ver o que era preciso fazer ou não fazer para legalizar. Porque nós não temos, podíamos ter, mas não temos a licença de habitabilidade. Se nós tínhamos tirado, quando comprámos a casa, se tirávamos a licença de habitabilidade, tínhamos tudo. Não tiramos essa licença, não temos nada. Olha, nós cobrimos o pátio, nós fizemos lá para lá mais umas casas, a nossa casa está mais do dobro e aquilo tinha que ser tudo demolido. Então tudo parou. Agora, se eles pensarem em fazer as coisas sem grandes mudanças nas casas, a coisa ainda vai para a frente. Agora, quem é que agora vai estar disponível para gastar tanto dinheiro nas casas? Não se pode. Quem é que tem dinheiro para isso? Mas em relação às espadas, ao saber fazer e ao querer fazer, pode ser que alguém se interesse e queira... E queira, mas lá está, mas é preciso haver ver... estrutura para fazer isso. Mas tem que haver a base. A base é a estrutura, porque a mim nunca me legalizaram a minha casa. Queriam que eu botasse lá o pátio abaixo, porque cobrimos o pátio, botámos o azulejo em volta e tijoleira no chão. Aquilo parece um salão quando está limpinho. Mas aquilo tinha que ser tudo posto abaixo, porque aquilo correu a tapar uma janela do nosso quarto. E diz que aquela janela tinha que ser aberta, que aquele muro tinha que ir para trás e mais não sei o quê. Então, olhe, também para a idade que eu já tenho, deixe estar tudo como está e acabou-se. Quem vier atrás de mim fecha a porta. Mas gostou de trabalhar como padeira? Sempre. Se me perguntassem outra profissão, nem queria outra. Eu gosto, a gente tem que ter amor àquilo que faz. Porque se não tiver amor àquilo que faz, nada feito. Foi bom. Criei os meus filhos, graças a Deus, numa época que nada lhes faltou. Eu podia ter hoje mais dinheiro, mas entendi quando o meu Mário filho, o Mário José, fez 18 anos, tirou a carta, comprámos-lhe um carrinho. Quando o meu Carlos fez 18 anos, comprámos-lhe outro carrinho, assim dar-lhe assim uns carrinhos de mão beijada. Mas também temos filhos bons, que são amigos. Teve sorte. Graças a E eles Deus. não se interessaram pela padaria? Não, mas olha, tenho agora uma nora que ela disse que se a casa estivesse legal, quem se punha a cozer e mais é a enfermeira. Mas ainda vou fazer uma fornada para breve. Pois vamos porque as amigas dela estão sempre assim: oh Marga, a tua sogra agora já não faz aquele pão bom que tu trazias, que é o pão doce. Era o pão doce. Eu fazia-lhe uma fornada e ela levava-a toda contente. Pão doce é tipo pão de leite? Não? Não, aquilo é farinha, açúcar, ovos e manteiga. Há quem lhe ponha raspa de limão e canela. Mas eu tinha umas clientes que não queriam nada desses paladares, queriam a manteiga, o sabor à manteiga e ao açúcar. E eu nunca lhe pus mais nada. E depois vai a cozer como um pão normal? Vai ao forno, tem que ser forno mais lento, senão queima, devido ao açúcar.